Fala pessoal, vou comentar essa polêmica que aconteceu no Flow com o Monark, onde estava também o Kim Kataguiri e a Tabata do Amaral, e o Monark disse que ele é a favor da criação de um partido nazista, por exemplo, da liberdade de expressão das pessoas poderem ser nazistas e criarem um partido nazista. É óbvio que o Monark não é nazista, mas a esquerda, como a gente já esperava, vem acusá-lo de ser mal intencionado e de ser amigável a extremistas, mas obviamente não era isso que o Monark queria dizer. O que ele queria dizer é que ele é a favor da liberdade de expressão e que o melhor jeito de combater ideias extremistas, ideias violentas, ideias abomináveis, como o nazismo, na opinião dele e também do Kim Kataguiri, a melhor forma de combater essas ideias é colocando essas ideias em evidência para que as pessoas possam ver o quão podres elas são, o quão nefastas elas são, e as pessoas possam então ser contra essas ideias, boicotar essas ideias, cancelar essas ideias. Só que pela ética libertária, né, eu vou comentar aqui com base na ética libertária, o Estado como um todo, e o nazismo é mais uma forma de Estado, o Estado como um todo é uma entidade baseada na agressão ao indivíduo, na agressão ao direito individual. O nazismo é uma ideia baseada na agressão como qualquer outra. Então, eu não acho que a existência de partidos, de um partido nazista, por exemplo, seja uma coisa ética. Eu acho que é uma coisa antiética. Mas a existência do Estado como um todo também é antiética. Então não vejo que um partido extremista seja mais antiético especialmente do que o outro, já que a existência de qualquer ideia de Estado, de qualquer ideia de um monopólio da força, que cobre impostos e que impõe regulações sobre o direito individual, sobre a liberdade individual, qualquer uma dessas ideias é antiética. Mas é claro que a ideia de um partido nazista é especialmente violenta, já que eles são contra a própria vida e a própria existência de toda uma raça, de todo um grupo étnico e religioso, que são os judeus. Então é óbvio que essa ideia é abominável, mas, por outro lado, é importante que a gente possa discutir essa ideia, que a gente possa mostrar publicamente o quanto ela é abominável, da mesma forma que a gente pode mostrar o quanto o comunismo é abominável, o quanto as ditaduras comunistas são abomináveis. E o comunismo é uma ideia tão abominável quanto o nazismo, ou é do mesmo nível de abominável que o nazismo, no mesmo nível de violência, de agressão ao indivíduo do que o nazismo. O comunismo, por exemplo, os comunistas hoje que são stalinistas, que são a favor de uma ditadura, de uma revolução comunista, como por exemplo o Jones Manuel, que participou recentemente da Globo News. Então o que uma pessoa que é a favor de fuzilar os proprietários, que é a favor de fuzilar o patrão, que disse recentemente numa palestra que você trabalhador, deve acordar de manhã querendo esfolar o seu patrão, que você deve alimentar o ódio de classe. O que uma pessoa que defende abertamente o ódio e a agressão contra outras pessoas e uma revolução armada, ele não defende apenas um partido político no sistema atual, mas ele defende literalmente fuzilar outras pessoas. O que essa abominação que não é um ser humano praticamente, está fazendo no debate público, né? Isso eu pergunto para os esquerdistas, para as pessoas que atacaram o Monark, porque o Monark não defende fuzilar ninguém, o Jones Manuel defende. Então, vocês esquerdistas, vocês são delirantes, vocês são totalmente fora da realidade. Vocês são totalmente contraditórios, totalmente hipócritas. Porque nós temos esquerdistas hoje, e eles associam ao neonazismo o quê? Os bolsonaristas, o tiozão do WhatsApp, o cara que quer um pouco mais de liberdade econômica, mas não sabe muito bem como conseguir isso, ou o cara que é conservador e que é religioso. São essas pessoas que a esquerda acusa de ser neonazista. Não são pessoas que usam uma suástica, que saem na rua com uma suástica, ou que dizem que judeus devem morrer.
A gente não vê ninguém falando isso hoje em dia. Mas o que a gente vê são pessoas, como o Jones Manuel, que querem fuzilar empresários. Eles são a favor, abertamente, explicitamente, de fuzilar empresários. Eles são abertamente a favor de ditaduras. Eles são abertamente a favor da ditadura venezuelana, da ditadura cubana, da ditadura norte-coreana, da ditadura soviética. Eles são a favor de ditaduras genocidas que fuzilam pessoas, que fuzilam milhões de pessoas, que fazem pessoas morrerem de fome, que agridem diretamente as pessoas. Então, a gente já tem essas pessoas com liberdade de expressão para expressar o seu amor por ditaduras genocidas de esquerda, e a esquerda hipócrita vai atacar o Monark, vai atacar o Kim Kataguiri, que são liberais. O Monark ele flerta um pouco com o libertarianismo e com o liberalismo, e obviamente são a favor do direito individual, de que todas as pessoas têm o direito à vida, têm o direito à propriedade. Que Kataguiri pode ser contraditório nisso, porque ele também defende o Estado e um monte de medidas autoritárias. Mas a esquerda vai atacar essas pessoas, como se eles fossem grandes vilões, sendo que não tem ninguém no Brasil com uma suástica na mão. Se tem uma pessoa maluca, uma pessoa que já é rechaçada pela própria direita, mas eles querem associar a direita com o neonazismo. E, ao mesmo tempo, a esquerda, que já defende a ditadura, genocídio, agressão, matar o empresário, esfolar o empresário, fuzilar o empresário. O cara vai lá e dá uma palestra pública abertamente falando isso para as pessoas. Para eles, isso é aceitável, é normal. Ou seja, é uma esquerda delirante, esquizofrênica. Isso beira um problema mental, uma patologia. Porque como que você pode ter um pensamento tão contraditório, tão hipócrita? E é normal, hoje, a esquerda ter esse tipo de pensamento. Então eu vou defender o seguinte: se for ilegal um partido nazista, também tem que ser ilegal um partido comunista. Qualquer defesa de ditadura, de genocídio, de fuzilamento, de revolução armada que agride a propriedade das pessoas, que agride diretamente indivíduos, pessoas inocentes, teria que ser considerado ilegal se você quer ser coerente. Se você quer defender de uma forma coerente que é ilegal você defender uma ditadura genocida. Mas, de qualquer forma, todo Estado, toda forma de Estado é agressora. Toda forma de Estado é antiética. Toda forma de Estado agride o indivíduo. Imposto é roubo. Agredir a propriedade do indivíduo de qualquer forma é roubo. Proibir o indivíduo de fazer trocas voluntárias. Proibir os crimes sem vítima. Porque crimes que não tem nenhuma vítima são só trocas voluntárias. Tudo isso é antiético. E a gente deve rechaçar socialmente, culturalmente, como disse o Kim Kataguiri e o Monark, a gente deve rechaçar todo tipo de defesa de ditadura e autoritarismo como sendo antiética, como sendo abominável. A gente não devia mais ter isso na humanidade. A gente não devia mais ter nazismo nem comunismo na humanidade. A gente não devia ter pessoas que acreditam na ditadura. Só que a diferença é que a gente tem pessoas de esquerda que acreditam em ditadura de esquerda até hoje e falam abertamente sobre isso. E vão pra Globo News falar sobre isso. E bota a cara no YouTube pra falar sobre isso. Já o nazismo a gente não tem de verdade pessoas. Então a gente tá atacando o inimigo imaginário. Atacando o inimigo imaginário e ignorando o inimigo real. Pessoas que literalmente são a favor da ditadura, que eles fuzilariam você se eles pudessem. Eles te fuzilariam se eles pudessem. Me fuzilariam se eles pudessem. Esse tipo de pessoa está se expressando abertamente hoje no nosso cenário, no Brasil, hoje. Isso é considerado normal, isso é considerado aceitável. Então, se você acha que isso é aceitável, você não tem moral pra falar nada de nazista. Você tem que calar sua boca. Você é um hipócrita, um delirante, um esquizofrênico praticamente. Você tem que se tratar a sua cabeça. Você tem problema na sua cabeça. E a gente tem que rechaçar todo tipo de defesa do autoritarismo, de ditadura ou de genocídio ou de agressão
a propriedade individual. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê o seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. É muito importante o seu like, a sua inscrição nesse canal, que já é um canal aí que está precisando de mais alcance. Torne-se membro do canal para você ter acesso às aulas do curso de Escola Austríaca e do curso de Ética Libertária e de Filosofia. Muito obrigado e até a próxima.